Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, gigantes, independente da hora que você está vendo este vídeo, estamos abrindo mais uma academia de gigantes para trazer para você informação, trazer para você um monte de coisa boa que pretende se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, melhorar na vida. E ao meu lado está ela, a sempre linda e competente Paula Azar. Tudo bem, bom, Paulinha? Que delícia estar do seu lado todas as semanas na nossa academia. Pois é, a nossa academia sempre com uma pessoa que tem muito a contribuir sempre para a vida de vocês aí que estão assistindo do outro lado. Hein? E quem é o nosso gigante de hoje, Paulinha? O nosso gigante de hoje, eu vou falar que ele é rei das agulhas, mas você vai saber por quê. O gigante de hoje é o Dr. Joe L. Dia, um dos médicos acupunturistas mais conhecidos do Brasil. Professor e palestrante, ele usa a medicina convencional e a tradicional chinesa para trabalhar a evolução da consciência, dando origem ao coach holístico, onde as pessoas buscam aprender o equilíbrio para ter cura física e emocional, mas é ele que vai explicar isso. Tudo bem, Dr. Joe? Tudo bem. Logo de saída que o senhor explique qual é a diferença do coach holístico para o coach tradicional e o que é, afinal, o coach holístico. Certo. E primeiro agradeço pelos convites e poder estar aqui compartilhando a minha experiência com todos vocês, né? Muito bom. O coaching, ele vem de um termo técnico, né? E o ideia do técnico, alguém que exprime o melhor de você para fora. E o coaching holístico, na verdade, vem um termo, vem de uma tradição de figura de mestre. O mestre, aqui no Ocidente, é uma figura para a gente seguir. Quem é o mestre dos mestres? Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente segue o passo dele e a transformação dele, do teu sofrimento e da sua redenção. Agora, o figura de mestre no Oriente é um pouquinho diferente nosso. São alguém que é o teu verdadeiro torturador. É alguém que vai te exprimir o melhor que você tem. Não é para seguir a ele, o passo dele. Mas ao contrário, ele vai te forçar você trazer a melhor tua energia para fora. Tanto que a gente vê aquele filme de Karate Kid, as coisas, então o mestre vai lá, faz, e faz. Ele te treina, tá? Então o mestre seria mais ou menos, vai te apontar a diretriz onde você vai caminhar. Você sabe, na nossa vida, é assim, né? Ninguém consegue caminhar por você, né? Nós somos obrigados a botar nossos passos firmes e passo a passo que a gente vai buscar o nosso destino, né? Então a gente só pode caminhar por nós mesmos. Para caminhar nós mesmos, a primeira coisa que tem que ter é o teu autoconhecimento. Quem de fato você é e qual é a sua missão nessa vida? Porque hoje, com essa expansão do consumismo, a gente confunde prazer e a felicidade, né? Hoje tem pouca felicidade e tem muito prazer. Você vai descer o fast food, o restaurante de chique, boa viagem, né? Roupa bonita, tudo isso aqui traz uma sensação de prazer enorme, que não é felicidade, porque são passageiras. Se você comer a mesma comida, pode ser a melhor comida do mundo, depois de algum tempo, você cansa. Você usa aquela roupa, você vai cansar. Né? Você vai dirigir aquele carro do teu sonho, você vai cansar. Entretanto, se você sabe quem você é e o que você vem fazer aqui, muda totalmente a figura, né? Então o coaching, ele te leva a você enxergar quem você é e você pode lidar com o teu obstáculo que você está enfrentando. Viver é sofrer, entre aspas. Sofrer no sentido não de dor, mas de você experimentar a vida. Esse experimento da vida te traz uma reação assim multifatoriais, né? Ele pode te trazer uma satisfação enorme, aí sim, isso é um estado de felicidade. Pode te trazer prazer, aí é o consumismo. Então, você pode ser consumidor, mas você pode ser totalmente espiritualista. Não necessariamente que você seja materialista. Se você olha por trás daquele consumo, e aquele consumo consciente, sustentabilidade, aí tem espiritualidade aí. Agora, o consumo por consumo e explora somente prazer, aí isso é materialista. Então você vê que tem uma grande diferença, né? Então quando você faz um consumo consciente, tá?
Você não precisa toda aquela montoeira de roupas. Eu posso doar a roupa que eu sempre falo. Se você tem uma roupa que tem 2 a 3 anos que você não usa, doa. Passa essa energia para frente. E você tem mais sustentabilidade para não fabricar mais roupas para poluir o ambiente. Aí você tem uma espiritualidade. Onde está? Porque você está pensando nos outros. Porque a grande questão é nós vivemos num mundo consumista, a gente tem uma força de egoísmo muito forte. Eu só quero tudo para mim. É um ego muito forte. Como fosse criança, né? Criança só quer mãe para ele, né? E a gente guarda isso na nossa memória implícita e reflete o dia de hoje. Só que naquela época, quando a gente era pequenininha, a gente queria aquela mãe, aquele seio. Não me chama de freudiano, hein? A gente quer aquele seio, aquela mãe somente para nós. Hoje, eu quero esse carro só para mim, só essa roupa exclusiva para mim. E você quer essa exclusividade. Então, é a mesma coisa, o mesmo estado de espírito, com realidade, com ambiente e com personalidade diferente. Só isso. Professor, e para quem está assistindo a gente agora, qual é o primeiro passo para esse autoconhecimento? Quem está assistindo e fala assim, poxa, isso me faz sentido, eu gostaria de me conhecer um pouco melhor. Qual seria o primeiro passo para essa pessoa dar em direção a isso? Te ensino um segredo já, para todo mundo que está nos ouvindo. E, aliás, é uma gratidão por compartilhar essa experiência com todo você, para quem que nós estamos ouvindo, né? Prestar a tua respiração. Quer ver? Respire fundo. Sente o ar que está entrando. Agora, sente o ar que está saindo. 1, 2, 3, 4. Esse é o ritmo. Gente, inspira 1, solta em 4. Só isso. Então, sempre assim. É o princípio da meditação. É o princípio da meditação. Se você sentir o ar que está entrando dentro de você e sentir o ar que está soltando, isso ele vai dar uma diminuída, essa aceleração mental, e te traz mais para dentro de você. Quer ver? Eu estou me sentando aqui. Segundo segredo, sente o teu pé, como está, em relação com o chão. Você que está nos ouvindo, se você está em pé, sente agora o teu pé. Se você está sentado, sente o teu pé. É tão simples assim? Sim. É porque você dá um intervalo de tempo para você. Você está observando o ar que está entrando, inspira, está geradinho, porque não tem mais ar-condicionado. Né? Sente? E você vai soltando o ar, você vai que o ar que você está soltando está um pouquinho mais quente. Sente essa diferença. Tudo isso aqui traz o foco dispersivo de fora para dentro de você. Então, com isso, se você consegue olhar para você, consegue ver como o teu pé está no chão, porque a gente esquece ele. E, entretanto, se você tiver uma unha encravada, você vai ver que você... Vai lembrar. Vai lembrar. Mas, até então, você nem dá mínima. Se você começar a prestar atenção nessas pequenas coisas, você vai começar a olhar mais dentro de você e você vai ficar mais confortável. Essa confortabilidade é o início da expressão do contentamento, que é a felicidade. Porque a felicidade você não precisa de nada. Se você aceita quem você é, tudo que você tem, você está feliz. Porque a felicidade é tão simples assim? Sim, tão simples. Você está bem com a vida, você está olhando as coisas, você está contemplando todas as coisas e deixa as coisas fluírem. Agora, eu acho que tem pessoas que têm medo, né, Dr. Joe, creio eu, de olhar para si próprio, né? Tem. E como lidar com isso? Pois é, normalmente o medo está ligado a uma sensação, né? É uma sensação. É uma sensação. Então, agora eu vou entrar um pouquinho de teoria. Isso são pesquisa, estudo, tá? Nós temos 2 memórias. Memória autobibliográficas e nós temos memória implícitas. Então, deixa eu te explicar. Tudo que nós aprendemos na nossa vida, desde a gente engatinhar, andar, correr, tá? E competir, correr maratona, fazer esporte, tudo isso aqui tem uma sequência de buracos. Então, se você não sabe andar, fica difícil você correr. E você sabendo correr, você vai competir. E vai querer ganhar prêmio. E assim vai. Então, você tem toda uma história montada em bloco. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente escreve aqui. Assim como habilidade, assim como intelectualidade, linguística, por exemplo. Então, nós temos português A, B, C, D... O chinês tem po, mo, fo, japonês a, e, i, o. Então, você tem todo o alfabeto, chama-se em bloco que você vai construir. Então, por exemplo, vamos pegar português. Então, A, B. Então, eu vou pegar B com A, ba. Repete 2 vezes, babá. Então, você subentende babá, já
colocou na tua memória implícita, 99% são mulheres, são jovens e que cuidam de criança pequena. Você não vai ter um babá de 90 anos. Então, você não vai ter um babá homem, babo. Então, você não vai ter. Então, você já sabe, já deduz isso. Opa! Então, a gente memória autobiográfica, ele é escrito por nosso aprendizado. Aprendizado, atrás de aprendizado, existe uma coisa chamada lógica dedutiva. Como assim? 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8. Opa! Tem um múltiplo aí. E assim que começa toda essa descoberta, assim vai construindo toda a nossa história, é assim. Na história, na ciência e tal. Através você faz a equação matemática que leva o homem até a Lua. Então, lembre-se, memória autobiográfica é escrito por nosso aprendizado, que nós aprendemos, escreve aí. Essa aprendizagem te traz uma lógica dedutiva. Aí você monta satélite, vai para a Lua, tudo isso aqui. Onde você escreve isso daqui? Você escreve na córtex cerebral, a camada mais cortical do cérebro. Então eu treino, por exemplo, eu fico enorme, fico um alterofilista, porque tem um nervo. Se eu corto esse nervo aqui, fica paralisado. Se eu tiver um derrame no córtex, eu com a metade do corpo paralisado. Então você vê, tudo isso aqui está escrito no córtex. Tanto que doenças de Alzheimer, aterosclerose, são várias doenças que de desmineralização. O sujeito esquece a mulher, esquece o filho, esquece tudo que ele aprendeu. Esquece até vergonha. Ele tem vontade de fazer xixi, abaixa a calça e faz. Porque vergonha também é aprendido. Mas aquela vontade de fazer xixi, aquela vontade, sensação, na termo médico, a gente chama de urgência miccional. Essa vontade de fazer xixi, ele não esqueceu, né? Ele faz. Opa! Onde você escreve isso? Você escreve isso na camada mais baixa do córtex, chama hipotálamo, ou também chama sistema límbico, onde fica o núcleo da base. Estou ficando muito técnico já. Mas, lembre-se, toda a nossa memória implícita, a córtex, a gente escreve a memória autobiográfica, aqui a gente escreve memória implícita. O que é? Se a outra é aprendizado, aqui é vivência. Tudo que você vivenciou e toda a sensação, você escreve aqui. Vou chamar memória implícita. Você vivenciou, mas você esqueceu. Tá. Se a outra é lógica, aqui que gera intuição. Então, é através da tua memória implícita, da tua vivência, da tua sensação, é que você... intuição é uma sensação. Então, é a intuição. Então, você intui, né? Acerta na loteria, né? Mega Sena. Você intui. Muito bom. Essa memória implícita, você escreve em são diversos tipos. Então, vou dar um exemplo, habilidade. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que sabe andar bicicleta, 20 anos sem andar bicicleta, eu te coloco em 2 rodas, sob ameaça, palavra-chave, ameaça de queda, você reconecta e você sai pedalando. Porque aí é a sensação do medo, né, de cair. É a ameaça. É uma autopreservação. Vamos chegar lá, autopreservação. Vamos chegar lá. Porque é ataque e o medo. São dois. E aí, por exemplo, 10 anos você sem nadar. Eu jogo você na água, você, sob ameaça de afogamento, você conecta tudo, você bater a perna e você salva. Aí eu vou te perguntar, como que foi? Você não lembra. Você lembra 1 mais 1 igual a 2, aqui é tabuada, você lembra onde você mora. Agora, aqui, memória implícita, você não lembra pequenos flashes, pequenos recortes. Então você lembra que caiu na bicicleta, ralou-se todas, né, e chorou, nunca mais vou andar. Aí vem a sensação de acolhimento. O papai diz assim, filha, eu te ajudo, você vai aprender sim, coragem. Bebeu água, não quero ir mais nadar, mãe. Não, filho, você vai conseguir nadar, mamãe está aqui ao lado, vou te ajudar, você vai. Então, você lembra, esses pequenos recordes são emoções internas que vivenciou. Estou falando coisa boa, né? Tem coisa ruim, né? Se o pai diz assim, você nunca vai ser alguém. Isso é terrível. Aí vai marcar na tua memória implícita. E você vai esquecer isso. Mas toda vez quando você é promovido para ser chefe ou ser alguém, você vai lá e se sabota. Essa é a origem da autossabotagem. E como que a pessoa faz para quebrar isso? Porque ela, vamos dizer, ela é uma vítima disso. A pessoa recebeu isso a vida inteira, sem querer receber isso, e isso está refletindo na vida dela. Sim. Como ela faz para quebrar esse Não quebra, ciclo? porque está dentro de você. E ele está vinculado com a tua fisiologia.
Mas como é que a gente trabalha isso? Exatamente. Esse é o princípio do coaching holístico. Você vai vivenciar isso e ressignificar isso e para você sair. Na terapia, a gente conta a história para terapeutas, para psicanalistas. Conta a tua história e a gente tenta mergulhar para chegar à tua inconsciência. Tá? Aqui na medicina chinesa, dizem que o nosso cérebro, nossa mente, nossa alma é dividida em várias camadas, né? Hoje, a gente sabe, a neurociência comprovou tudo isso. Só que ele usa uma outra linguagem, né? Isso há 5.000 anos atrás. Que é o primeiro livro de medicina chinesa, foi escrito há 5.000 anos atrás. Então, ele traz a outros conceitos. Então, em vez de você narrar, eles vão mergulhar para trabalhar, trazer tuas sensações de dentro para fora. Tanto que muitas vezes eu indico meu paciente para fazer o coaching e depois eu mando fazer terapia, inclusive, porque a sensação que se explora dentro para fora. Sabe? Que eu vou dar um exemplo clínico, acho que todo mundo começa a entender melhor. Eu tenho um cliente que foi encaminhado por um parceiro dele, uma agência de propaganda. Qual é a história dele, né? Um pai italiano, aquele italiano raiz, não fala, que não fala, grita, tá? E o moleque é tímido, é muito fechado, né? Bom, então vamos começar a entender qual é a história do pai. O pai, ele veio aqui na sul da Itália, na Sicília, lá. Então aquele bem bronco, né? Trouxe com ele 3 filhos e 2 filhas, né? Família, para vir trabalhar em uma vinícola aqui no Brasil. Quando chegou no Brasil, ele olhou para o terceiro, que é o pet, o homem caçula, não minha mulher não. O homem caçula assim, você é o mais inteligente, vai estudar. O resto trabalha comigo na roça. Eita. Todo mundo trabalha, ele é o único que foi estudar. Formou no GV e tornou-se Banco do Brasil, gerente do Banco do Brasil, bom emprego, vive muito bem. Tá? E a família, ele é o príncipe da família agora, porque todo mundo tem problema, consulta ele, né? Uhum. Porque vê o tio, vê o primo, então ele é o único estudado, o único intelectual da família. Então, ele é arrogante, sabe aquela ideia tudo, né? Muito bom. O moleque é tímido e vive assim, esse sombra do pai. Adivinha o que foi estudar? Foi estudar comunicação e marketing. Aos 45 anos, ele foi promovido para ser diretor de marketing numa agência multinacional de propaganda. Assim como ele ficou o diretor, foi promovido, entrou o CEO, o novo presidente da empresa, transferindo a agência de Milão. Então, é aquele italiano raiz. Em 6 meses, ele engordou 10 quilos, colesterol triglicérido foi por causa do chapéu, e pressão subiu, tá? E começou a ter o início de diabetes, que a gente chama isso de síndrome metabólica. Muito bom. E refluxo gástrico, né? Hernia de hiato, gastrite, colites, e veio uma baita de uma enxaqueca. Deixa ele 2, 3 dias sem trabalhar. Consultou um neurologista, deu um Sumax para ele, não adiantou grande coisa e está indo para outro neurologista. Quando o amigo dele, que é o meu cliente, que é o diretor financeiro da agência, ele falou assim, vai conversar com aquele chinês. Uhum. Em 20 minutos de conversa, eu perguntei, né? O córtex, memória autobiográfica córtex, é chefe, né? Mas que sensação você tem? É o pai, né? É o comando dele. Né? Dá dentro, porque ele pensou. Então, a sensação é que está lidando com o pai. Com 5 anos, não podia acontecer ao pai. Aos 45 anos, ele bate o chefe, né? Uhum. É conflito. Aí eu pergunto para esse amigo dele, né? Escuta, esse italiano é tão abusivo assim? Sabe o que me respondeu? Imagina, doutor João, o sujeito é boa gente, a agência inteira, todo mundo gosta dele, com aquele jeito patriarcal dele. Patriarcal é confortável e protetor para muita gente da agência. Mas para ele é uma ameaça, né? Que desperta o medo e desperta a raiva, que nós estamos falando. Então, e aí tem, ao mesmo tempo ele vive essa cinha do medo e ataque e raiva junto, essa mistura, vai gerando uma mágoa, né? O que é mágoa? Quando você tem muita raiva, muito injustiçado, quando você é muito injustiçado e você não consegue colocar fora, aquela energia que você tem que segurar é a mágoa. Que horrível, né? O que é tiroide de Hashimoto, ou Bezerograph, ou chama tiroide autoimune. Eu tenho Hashimoto, então já... Muitas vezes são muita raiva anticontido, né? Eu brinco que engole sapo, né? Engoliu o sapo entrou na garganta. Que é uma doença autoimune, né? Você produz a própria anticorpo, destrói a própria estroma do tireoide.
todas as células cilíndricas, né? Todas as células cilíndricas chamam células secretoras no nosso organismo. E são sujeitos a doenças autoimunes, né? Porque são secretas, então ele altera todo o nosso sistema hormonal, etc. Suprarrenal. Libera o quê? Cortisol. O que é cortisol? Todo mundo sabe. Hormônio estresse. Né? Agora, então, a medicina chinesa, ela trata mesmo que nosso organismo é que fabrica as próprias doenças, né, Dr. Joe? Pois é, porque a medicina chinesa, ele trabalha o ser humano como um todo, né? Mente e o corpo uma coisa só. Então, os nossos conflitos emocionais, a gente descarrega no nosso corpo, né? Você vê que o Brasil, infelizmente, 2022, e para a Organização Mundial da Saúde, 2023, nós somos o país mais ansioso no mundo. Você acredita nisso? E ano passado só nós estamos atrás do americano só. Então, porque ele está com essa história de guerra, Trump, essas coisas todas. Então, ele superou o Brasil agora. Mas até então nós somos o primeiro ranking para a Organização Mundial de Saúde e nós somos o país mais ansioso do mundo. Porque nós somos um país jovem, né? E multicultural, etc. Aí veio com essa polarização, eu não quero entrar na política, tudo, então gerou uma instabilidade, uma insegurança emocional enorme. E gente, que vê essa história toda, esse negócio de radicalismo, o que é um radicalismo? Da direita ou da esquerda? Teus conflitos, teus problemas não mal resolvidos, você joga na política. É tudo, né, doutor Joe? Por isso, a gente ouça a história de que a família se divide por causa da eleição, pai contra filho, contra pai. E nós viemos também da pandemia, né? Que foi já outra coisa que também dividiu as pessoas em tudo, né? Pois é. A vacina, não vacina, a gente polarizou em tudo, né? Não, polarizou. Então, mas o que é uma polarização? Na verdade, é a nossa memória implícita. As emoções ou conflitos mal resolvidos internamente da pessoa, você transfere para uma situação dessa. O melhor caminho é o caminho do meio? Pois é o caminho do meio. O caminho do meio, veja bem, agora eu vou chamar a atenção. O caminho do meio, no córtex cerebral, tá? É A mais B dividido por 2. Caminho no meio. Agora, por memória implícita para hipotálamo, tá? Caminho no meio é tudo. Tudo. Então, o caminho no meio é isso aqui, no meio. Total. Então, quando a gente fala de polarização, é destruição do caminho no meio. Porque, por isso que no filosofia oriental, principalmente o budismo, fala muito isso aqui. Se teu sofrimento é igual ao meu, a gente somos o mesmo sofrimento, no mesmo caminho, tá? Então, não é bom eu pego a sua mão e você pega a minha mão, a gente resolve as coisas junto, sem diferenças. Agora, por que você tem diferença? Então vamos voltar lá. Se tem uma pessoa que te irrita, porque você tem alguma coisa parecida com ele. É um espelho, né? É um espelho, coisa que você não quer, aí te irrita. Todos ricos vão para o inferno. Não, isso é uma coisa que... Porque o rico vai para o inferno, o pobre é o céu. Vamos deixar claro. Eu tenho dor de cotovelo do meu vizinho que é rico. Então eu quero que ele vá para o inferno. Mas, na realidade, eu quero ter essa riqueza que ele tem. É lógico, se eu quero essa riqueza que ele tem, mas isso é vedado, não pode. Ou até, às vezes, eu nem sei, só a sensação. Eu nem consigo transformar isso em palavras. Mesmo porque a palavra inveja é um veneno muito forte, né? Então, eu não posso ter inveja. Imagina, eu sou invejoso. Imagina, essa é xingação. Imagina, eu sou frustrado. Essa é xingação. Você chama outro de frustrado, é xingamento. Por que o ser humano tem tanta dificuldade de entender as suas limitações, por exemplo? De entender as suas frustrações, entender esse sentimento de inveja e admitir isso? Dói, né? Quando você admite que eu queria ser rico, mas eu não tenho tudo isso aqui, eu tenho, dói, né? Eu vejo meu vizinho deu um carro para o filho dele 0, e o máximo que eu consigo dar é um carro de segunda mão e capengando, dói, né? Então, por isso, o consumo é extremamente perigoso. E ainda mais com a rede social agora, né? Com rede social. A maior rede para você ficar doente é Instagram, Facebook. Você só vê coisa boa lá. O senhor sabe que muitos anos atrás eu fiz um documentário sobre o Afro-Reg e eu entrevistei quem fez o Afro-Reg no Rio de Janeiro, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. E eu vou falar uma frase forte aqui.
O câncer das favelas do Rio de Janeiro se chama Nike. Isso aí. Isso aí. É o consumo do garoto que quer a qualquer custo, e custe o que custar, até uma vida, né? E você fala muito importante, garoto, hein? Porque É, na infância a gente introjeta essas comparações e fica adormecido dentro de nós. Tudo que a gente teve de repressão, adormecido dentro de nós. Quando vê a polarização, você descarrega o sapo lá dentro. E você nem sabe por que você faz isso. Você, no começo da nossa conversa, você falou que é importante pro autoconhecimento você manter o foco em Sim. você mesmo. Sim. Agora, como que a gente faz isso num mundo com tantas distrações, com as redes sociais, Pois com é. tanta informação? A gente é inundado das 7 da manhã à meia-noite com informações e mais informações que talvez o meu bisavô não tenha recebido na vida inteira. Eu recebo num dia de hoje. Como que eu consigo me voltar para dentro para esse autoconhecimento? Primeiro, tem que estabelecer a disciplina. Por exemplo, a gente somos movidos de curiosidade, né? Então, a palavra-chave é curiosidade. É a curiosidade que nós temos que pagar pecado mortal e tem que fazer batismo. Isso é uma concepção da Igreja Católica. Se o Adão não tiver mordido aquela maçã e não tivesse aquela dona cobra... Você vê como... Eu brinco, as mulheres são perversas. Se não juntou a Eva e aquela dona cobra, a gente não teria que pagar o pecado mortal. Pois é. Mas já que mordeu maçã, não teve jeito. Vai ter que passar pelo hormônio feminino. Esse filtro tão sutil que nós temos, que se chama hormônio feminino. Pois é, né? Progesterona, hormônio de procriação, na realidade. Pois é. Sem ele, a raça humana teria extinto na face da Terra. Mas ele é bem ácido. Mas desculpa, tirei o pensamento de você. Mas a gente volta, não tem problema. O problema, todas, é exatamente isso, a curiosidade. O Adão só mordeu, o nosso tataravó só mordeu aquela maçã porque morreu a curiosidade. Só que você vê, né? Assim que mordeu, ele percebeu que eles são pedacinhos. E sai correndo de vergonha. E sentia culpa, né? Escreve aí a fórmula. A gente gosta de criticar, julgar e condena rapidamente. Vem por aí. Tá? Muito bom. A curiosidade também que faz com que a gente faça grande descoberta, autodescoberta. Mas, por outro lado, também empurra a gente por sofrimento do inferno. Então, você precisa aprender a controlar a sua curiosidade. Então, você fica curioso para ver o que acontece com rede social, com o teu Instagram, com o teu Facebook. Quando eu cheguei aqui, eu peguei o celular e comecei a ver todos os recados que tem. Por quê? Porque a última vez que eu acessei ele foi 2 horas atrás. Uhum. Eu não acesso. Então, deixa para lá. Eu estava falando que é o nosso amigo, eu mandei um recado para ele só acessou 24 horas depois que me deu retorno. Eu entendi, porque nós conversamos isso daqui. Né? Porque você está com muita coisa. Se tiver urgência, vão te ligar. Se tiver alguma... Então, tua curiosidade quer saber o que o outro está fazendo. E isso, veja bem, isso, ele puxa essa curiosidade e te desperta a tua memória intrínseca adormecido, porque quando a gente é pequeno, a gente era super curioso. Vem de onde? A gente não fica perguntando, por quê? Por quê? Não é toda criança tem aquela fase de por quê? Por quê? Sim. O que quer saber? Então, aquela dúvida que nós temos, a gente guardou lá dentro e continua, não foi solucionado. E hoje a gente acaba movendo muita curiosidade. Curiosidade, eu quero ver sua vida particular, o que você está fazendo. Eu quero ver com quem você está conversando, namorando. E aí começa a ter essa mistura, tudo. Aí vem a ciúme, a medo da traição. Aí começa a ver o lado negro da força. Uhum. Então a primeira coisa, você precisa controlar a tua curiosidade. Então para você ter rede social, primeira coisa, limita. Daqui 2 horas, daqui 1 hora, eu não vou. Gente, outro dia eu entrei no Instagram e um cliente meu estava em Aspen. Consegui, lindo, maravilhoso, estou curtindo adoidado aqui. Só que, foi à noite, 7 da noite. 3 da tarde, estava em consulta comigo na minha sala, estava tomando Lexapro, sabe aqueles antidepressivos? Tá?
E estava chorando. Não é? Aí eu fiz a acupuntura, né? Você receita um chá para ele tomar. Deve ser sentindo melhor. Chegou em casa e pegou uma foto dele, postou e falou como ele estava no Aspen. Gente, é doentio isso, né? Você imagina a quantidade de inveja? Eu sei que ele passou agora à tarde, 3 horas atrás, estava no meu consultório, e agora me aparece no Instagram. Daqui está no Aspen. Não, e fica contando quantos likes, né, Dr. Joe? Exatamente. Isso é uma coisa, virou uma doença, né? Gente? O Daiki é a elogio. É. Você lembra quando a gente começou a engatinhar? Nossos pais, começou a andar, recebeu elogios, recebeu atenção. As pessoas que tenham medo de ser rejeitado no seu passado, o pai ausente e a criança interpreta como rejeição, ele precisa de muito elogio, de muito like. Sim. Ele paga para ter esse like. É aquele vazio de dentro, ele precisa preencher com esse like. Assim como é aquele vazio de dentro, ele precisa preencher com roupa de grife, bolsa de grife, as coisas de grife, carro de grife. É sério. Essa energia da inveja, como o senhor falou agora há pouco, ela faz mal tanto para a pessoa que tem o sentimento como para quem é alvo disso. Isso existe mesmo? Total, né? Inveja, né? Vê, né? Então, a história, né? Lembra aquela adenda, né? Eu vou te conceder a vista, né? Então, eu vou furar um olho teu, né? Aí eu vou te dar você um desejo, né? Então eu desejo que furar 2 olhos no meu vizinho, né? Para não ver. Inveja é aquela vez você sofrer. Gente, atenção aí. Inveja é você sofrer pela felicidade alheia. Vendo a felicidade de outro e você não tem, você sofre. Agora, vamos prestar atenção. Vamos aprender uma coisa assim. Aqui tem um gap. O que você está vendo de felicidade alheia, muitas vezes não é felicidade. Eu consumo. Eu posso. É ter. Não é o ser. Porque quando é ser, você não percebe. Muitas vezes você não vê. Você tem que conviver próximo para você entender, para você sentir. Então, então não é felicidade. É eu ter dos outros. Então, se você está com dor de cotovelo do ter dos outros, é que você não tem. E o que você não tem? Se não estamos falando da felicidade, é um contentamento. Se você aceita tudo que você tem, você não vai sofrer. Então, se eu aceito tudo que eu tenho, eu não preciso ter nada disso. E se não precisa ter nada disso, eu não tenho nada, eu estou numa boa. Estou feliz. Então, a grande infelicidade gera as grandes invejas. Agora me lembrei de uma historinha bonitinha, né? Quando o Dalai Lama foi para os Estados Unidos, levaram ele para os Estados Unidos, então levaram naquele mall, né? Aquele shopping cheio de coisa, né? Ele foi lá e olhando, pega, tal. Aí todo mundo assim, agora pegamos esse velhinho, né? Vamos trazer para o capitalismo. Aí ele saiu, né? E aí todo mundo, e aí, o que você achou, né? Nossa, que lindo, maravilhoso, mas que bom, que coisa, né? Realmente estou encantado disso. Aí todo mundo, agora peguei você, né? O melhor, mas você sabe, o melhor de tudo isso daqui, eu me sinto que eu não preciso nada disso. Agora, doutor Joe, nós procuramos defeitos nas pessoas para justificar os nossos defeitos, né? Isso é inveja também, né? É. Como é que porque o invejoso, eu acredito que ele sofre também, né? Porque você querer ter alguma coisa que o outro tem, não é uma coisa saudável, né? Isso é uma coisa meio... Como ele pode trabalhar isso? Como a pessoa pode trabalhar isso dentro dela? Olha para si, começa a beabá. Presta o ar que você está entrando e está saindo, e que gratidão. Você sabe que eu vou contar uma experiência minha, isso é minha, tá? Quando eu era jovem, eu fazia Kung Fu, né? Então chuta para lá, no Shaolin. Aí eu olhei por mim e falei assim, essa vida é uma desgraça, né? Fica fazendo, não tem graça tudo isso aqui, né? O que é viver, né, mestre? Ele olhou para mim com aquele olhar estranho. De repente eu senti que eu caí, ele deu uma rasteira. Pô, só que antes de cair no chão, ele me pegou por trás, fez um chave
E aquela mão grande dele tapou no meu rosto, com o indicador e dedo no meio, ele pinçou no meu nariz. E a palma na mão fechou minha boca. Bom, aí não respira, né? Eu não vou respirar, né? Aí eu esperninha, mas não saía. É um garra de tal maneira. E começou a faltar ar. Então, a hora que eu começar já vendo a lua, a estrela. Já veio aquela sensação. De repente, respirei. Nossa. Ele falou assim, lembre-se aqui. A vida é no intervalo de uma inspiração e uma expiração. É isso. Não esqueço mais. Se você inspira e não volta a expirar, você morre. A mesma coisa, se você expira e não volta a inspirar, você morre. É a única coisa que te mata. Aí, por isso que eu tô falando, quando você está triste, sabe o que você faz? Tampa teu nariz, tampa tua boca. E aguenta ao máximo. Quando você tiver assim, não aguenta mais. Você solta. Aqui é inspiração, né? E com sentimento de gratidão, você acaba com toda a depressão. E como que a gente pode cuidar da nossa energia para ter uma vida mais saudável, uma vida mais A dentro vida dos saudável propósitos? é uma vida que você exige a disciplina e a regra. E o que você quer. Ser saudável ou saudável é ridículo. Você ser saudável, tem que ter um porquê você quer ser saudável. Ah, quero viver melhor. Quer viver isso aí? Ótimo. Então, isso você está me falando de responsabilidade. Então, isso não é nada demais. Como assim não é nada demais? É aquela velha história. Você elogia outro, ser honesto. Elogia por quê? Honestidade é uma condição necessária. Exatamente. Então, não há porque você... Esse é o normal, né? Esse é o normal. Não há porquê de você elogiar. Então, ser saudável é normal. Não há porquê. Tá? Só que essa vida maluca, essa vida que aperta, fast food, comida, tudo isso aqui levou a gente bagunçar a nossa vida. É como agora o dom de vegetariano é saudável. Não, é mais do que natural. Então, esse é o começo. Agora, você quer fazer o que com a tua vida saudável? Bom, eu quero me conhecer melhor. Ótimo, já é o começo. Isso já começou, deu o primeiro passo da espiritualidade. Veja bem, espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? Uhum. Religião é muito importante religar. Agora, essa jornada da vida, né, isso vem da crença de cada um, né, é lógico, se você pega um epicuro, epicurista, ou pega, aí é outra história. Mas se você está buscando uma missão da tua vida, tá, esse primeiro passo de autoconhecimento é a missão da espiritualidade. Se você tem um poder, né, linguística, e você trabalha no arte, na coisa, porque teu pai e a mãe é artista, e você é um artista, e você não está feliz, porque a tua energia foi para ser linguística. Então, aí você vai estudar línguas, vai estudar as coisas, vai estudar filosofia. Aí você vai começar a se contemplar. Por quê? Porque você tem a tua missão que está aí. Então, essa autodescoberta sua torna-se você diferente. É o contrário. Eu tenho um advogado, tenho um cliente que é advogado, e são 2 irmãos, e o pai. Então, eu tenho um advogado que é muito grande, e ele nunca fica feliz. Ele é o filho mais velho, tem outro irmão. E o irmão felicíssimo, e ele nunca fez. O que ele fez? Ele foi abrir um filial na Alemanha. Bom, ele foi lá na Alemanha, ficou 5 anos lá, e fez uma exposição de arte na Alemanha. O desafio. Eu conheci a vida dele, né? Eu fui médico dele e tal. E ele fez, aí depois veio fazer a mostra aqui. Porque ao lado do pai e a coisa, ele tem que ser um advogado. Uhum. Mas o que ele queria, sempre queria, é ser artista plástico. Então, ele, com pretexto, ele foi montar escritório lá na Alemanha. E lá ele está livre dos pais, ele começou a estudar arte. Que ele queria realmente. Que ele queria. Então ele descobriu, né? Ele viu a essência dele, né? É aquela velha história, né? Como eu acompanhei, justamente eu perguntei para ele, escuta, a tua vida inteira foi advogado, o que você quer na tua vida? Ah, eu quero ser livre, eu quero criar. Então, criar. Dentro da criação, o que você gostaria? Ah, eu adoro pintar, fazer escultura. Então, por que você não tenta?
Aí ele começou a fazer, e começou a tomar o gosto. Só que aqui ele não conseguia se libertar isso daí. Então ele se libertou, ele voltou como artista plástico. Por que as pessoas têm o costume de colocar sempre a felicidade num objetivo à frente, né? Quando eu chegar aqui, eu vou ser feliz, aí você chega ali e parece que aquela felicidade, ela foi indo cada vez mais para longe, né? Você fala, não, quando eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz, ou quando eu chegar nessa conquista, eu vou ser feliz. Aí daqui a pouco não é mais isso, o motivo da felicidade é outro, e outro, e outro. Eu vou dar uma anedota para você. Tem no meu primeiro livro, O Santal, que foi escrito em 1998. Daí eu contei uma historinha de 2 cachorros de Beijing, capitão. Então 2 cachorros, vira-lata, andando. O mais jovem para o mais velho. Escuta, o que é felicidade, hein? Né? Onde a gente vai buscar felicidade? Né? Felicidade está no nosso rabo. Bom, aí um dia ele pegou esse mais jovem, estava correndo atrás do rabo dele, rodando. Bom, ele falou, o que está fazendo? Tô procurando a minha felicidade. Você não falou que ele não fica no rabo? Não, não é isso daí, tá? A felicidade está no nosso pé. A cada passo que você anda, tá? Ok? Você pode sentir, né, o teu rabo abanando, tá? Isso te traz uma sensação de realização. Então você não precisa ficar procurando o teu rabo, porque o rabo já está em você. Uhum. Bom, responder a tua pergunta. Essa procura da felicidade, essa procura do prazer, para satisfazer teu ego, tá? Para idealização. E sabe como que é a idealização? Então vamos lá. Nós temos o nosso ego real, que você sabe exatamente o que você tem e não tem. O teu vulnerabilidade, tua fragilidade, o que você tem. Só que você não vai falar para os outros. Você bota uma máscara. E quando é que você começou essa máscara? Vamos voltar para trás. Quando você nasceu, o papai disse assim, esse você vai ser um grande general. E a mamãe disse assim, de jeito nenhum. Você vai ser um grande artista plástico. Bom, com que eu escolho? Então, eu projeto uma idealização do papai, eu vou ser general. A idealização da mamãe, para agradar a mamãe, eu quero ser artista. Isso não gera conflito? Uhum. Primeiro já começa conflito, para a formação do teu eu. À medida que, se o papai ganhar, porque o papai é machista, né, duro, da extrema-direita, e nunca deixou mamãe trabalhar, mamãe é dona de casa, submissa, então quem tem mais voz? Papai, isso é uma ordem imperativa. Então a imperativa é ser general. Se você não for general, amanhã, tua expectativa idealizar, teu ego idealizar é ser general, que não é nem seu, é do papai. Então vamos perguntar, o que é nosso ego idealizado? O nosso ego é composto de várias necessidades e personagens. Idealização do papai, que o papai queria que a gente fosse, da mamãe. Você vê que já tem um conflito, né? Pai e a mãe dentro da pessoa. Do meu irmão, e eu, o que eu queria ser também. Então, tudo isso aqui você projeta. Então, isso se chama expectativa. Você não tem expectativa na tua vida? Tem, todo mundo tem. Tem expectativa de diversas naturezas. Então, maior expectativa, maior distância, maior seria o quê? Ansiedade. Essa é a equação. Então, maior expectativa, maior ansiedade, maior sofrimento. Então, se você coloca, mas isso é niilismo. Calma, não. Porque você precisa saber, eu quero atingir a meta, ter um pé de meia de $100.000, tá? Eu estou satisfeito. Você vai ter uma expectativa, vai ter uma distância. Se eu alongo essa distância, agora que eu tenho $1 milhão como meu pé de meia, aumentou 10 vezes. Então, com certeza, aumentou 10 vezes a tua expectativa, a tua ansiedade vai subir 10 vezes. Você quer dizer que ansiedade... Sim, ansiedade é uma coisa boa. Ele te impulsiona para as tuas conquistas. Entretanto, se você não dimensiona isso, ele torna teu inimigo mortal. Por isso que o Brasil é um dos países mais ansiosos no mundo. Como perceber essa linha tênue? Autoconhecimento. O que te faz bem, o que te faz mal. Saber contentar com as pequenas coisas. Com pequenos gestos. Porque a pessoa, a gente valoriza muito. Porque a gente é condicionado para olhar a grandeza, essas coisas todas. Isso que é um grande perigo. Agora, Dr. Joe,
Quando é que a gente percebe que a gente está deixando de fazer, nós estamos deixando de fazer coisas que gostamos para agradar os outros? E que nem sempre isso agrada. O senhor estava falando da criança que queria agradar o pai ou a mãe. Ele não sabia para que lado ir. Mas e a ele? Quando é que ele tem que perceber? Quando é que a gente tem que dar esse passo atrás para enxergar o cenário, para poder ver se realmente aquilo que a gente está fazendo agrada a nós? Pois parece uma atitude meio egoísta, né? Porque não temos essa história de criticar, julgar e condenar. Nós somos condenados a agradar o mundo. Porque não adianta, desde pequeno, rapaz, sorria. Olha o titio aí, sorria. E a gente está falando de rede social e a rede é isso, né? Então, nós estamos aí. Então, isso tá dentro da nossa mente. Por isso, o coaching holístico, no sentido de você chegar, você se conhecer e você poder ressignificar isso. Porque o contrário seria assim, né? Agora não vou agradar ninguém, vou chutar pau na barraca. Também não é isso que nós estamos falando, porque aí você deixa de ser social. Então, você também medida certa, né? Então, nenhum nem outro. É como você disse, caminho no meio. Então, as duas coisas estão juntos. Estão juntos. Onde é que a meditação entra nesse contexto? Exatamente. A meditação, você entra um autoconhecimento, tá? Tanto que a própria meditação começa a prestar atenção na tua postura, prestar atenção na tua inspiração e expiração, e você começar a prestar atenção a uma coisa fundamental, isso aqui, chama desapego. São duas coisas fundamentais. Desapego. Quando você está meditando, você vai desapegar do mundo. Por isso eu recomendo, você quer fazer 5 minutos por dia, 10 minutos. Então esse horário que você colocou, você tem que usar esse horário para você. Aí volta, né? Treinamento. Para você. Você não vai agradar ninguém, não vai satisfazer ninguém, é para você. Você treina isso aqui. Então quando você, eu vou meditar todo dia às 6 da manhã. Bom, pipocou um compromisso porque tua sobrinha vai te ligar, você não vai atender. Porque eu sou o mais importante, eu não preciso agradar minha sobrinha nem ninguém. Porque a única pessoa que eu vou me agradar sou eu, que é 6 da manhã, das 6 às 6h15, eu estou meditando e ninguém vai me interromper. Isso é um ritual que você cumpre. Se você consegue fazer isso, você está iniciando mudar teu circuito cerebral para não ficar querer agradar o mundo lá fora. Porque você está centrado no teu eixo. E eu vou agradar o mundo lá fora quando sair desses meus 15 minutos. Mas esses 15 minutos estou dedicado exclusivamente a mim. Então eu vou meditar 2 vezes por dia, 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Ou 5 minutos, ou não importa. Quanto você precisa estabelecer isso. Amanhã quer mudar? Então você pode mudar. Então você estabelece compromisso com você. Essa responsabilidade, responsabilidade é fundamental para você jogar uma âncora para olhar para você. Então, através de exercícios, você vai começar a ter uma motivação. Aí vem a avalanche de trabalho científico sobre melhoria da meditação, derrubando pressão, derrubando colesterol, tudo isso aqui. Derrubando toda a doença autoimune. Aí tem pilha de livros sobre isso. Mas compromisso a si próprio, esse é o primeiro caminho. Todo mundo consegue meditar, mas tem pessoas que têm muita dificuldade, né, doutor Joe? Tem. Você senta. Aí começa a pensar nisso, pensar aquilo, deixa de isso. Será que eu deixei um fogo ligado? Será que Você começa a ver milhões. Aquilo lá é um teste. Por isso, a hora que sentar, pode ruir o prédio e tal, eu estou aqui. Se ruir o prédio, eu vou morrer feliz. Aliás, isso daqui é uma história do Suzuki com Heringer. Quem é Heringer? Heringer ele escreveu um livro que influenciou toda a geração na década de 60, Woodstock, né? Chama Arte Cavaleiresco Arqueiro Zen. Então, ele era da Universidade Bonn, naquela época da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, ele tem a Universidade de Tóquio e da Alemanha, eles têm convênios. Então ele foi para o Japão, para Tóquio, para estudar a filosofia oriental, para adicionar na Universidade de Bonn, na Alemanha. Então falaram para ele, olha, tem um cara super, o Suzuki, tá? É um cara super conhecido, inclusive o Freud assistia a aula dele na Universidade de Columbia. Então ele é naquela época, ele é muito mais velho, né? Ele tem vários livros escritos. E ele foi conversar com o Suzuki no campus de Tóquio, né? Falaram para ele, olha,
se quer estudar filosofia oriental, melhor falar com o Suzuki, que ele fala muito bem inglês, da coisa, fala 8 línguas, vai conversar com ele pode te dar orientação. Então ele foi. Então, ele subiu, marcaram para encontrar na lanchonete, no 3º andar, no prédio lá no campus. Então ele sentou lá, então, serviram um chá, começou a tomar. De repente, começa a tremer, tudo. E o Suzuki estava tomando chá, né? Começa a tremer, né? Ele começou, do jeito que toma chá, ele colocou o chá aqui, botou e parou de falar. Aquele calmaria dele impressionou. E também ficou calmo, ficou com ele, enquanto todo mundo corria. Desesperadamente. Terremoto. Estava em crise de terremoto. Aí passou 1 minuto e pouco, parece que passou uma eternidade para ele. Quando terminou de balançar, vem aquele silêncio. E o Suzuki pegou o chá, pegou novamente e continuou o assunto que eles estavam conversando. Que frieza, né? Aí, depois da saída da conversa, quando ele desceu a escada, aí ele pensou consigo mesmo, Heringer, ele escreveu isso na memória dele. Assim, olha, se esse prédio ruir, não adianta eu correndo, porque não vou conseguir chegar lá embaixo. Então, o Suzuki provavelmente já percebeu isso. Então, entre morrer desesperado e morrer tranquilo, ele escolheu morrer tranquilo. E o que vier é lucro. Tanto que o prédio não ruiu e ele aprendeu a primeira lição da meditação. Então, um guia prático, doutor, para quem está assistindo a gente agora, que quer iniciar um processo de meditação para se autoconhecer, o que o senhor indicaria? 5 minutos? 10 minutos? Com musiquinha? Sem musiquinha? Com meditação guiada? Sem meditação guiada? Porque existem sentado, deitado, existe 1 milhão de maneiras. De maneiras. E o Dr. Joe, só uma informação para quem está assistindo, ele dá cursos de meditação, eu já fiz curso com ele, que é sensacional. Pois assim, a meditação é você não colocar expectativas. Então qualquer caminho leva a Roma. Qualquer caminho que você escolhe, você pode estar fazendo yoga, você pode estar chutando bola, é a tua atitude para começar. Meditação é atitude. Então, se você vai chutar bola, mas simplesmente chutar a bola, sem pensar, botar no gol, você está brincando com a bola, ótimo. Aí já você tem meditação. Você está dançando samba, tá? Você está rebolando. Se você está rebolando para outro ver que você é bom, você não está meditando. Você está sambando. Agora, se você está sambando, simplesmente prestando atenção ao teu ritmo, tua respiração, o teu jeito, já é a primeira intenção. Então, é lógico, eu dou aula de meditação seguindo uma linha Chan, ou linha Zen, né, em japonês. É uma linha do Shaolin, tá? Então, a gente segue uma linha assim. Mas aquilo, na realidade, é por forma. São apenas formas. Você está caminhando e você presta atenção no teu passo, na tua respiração, e olhar dentro de você, tá? E com sentimento de gratidão e fazer o bem, você já está meditando. O que falam hoje, por exemplo, do sentimento de flow, que está muito em moda hoje, as pessoas falam da pessoa entrar em flow, é mais ou menos isso? Esse flow foi introduzido na época daquele do Daniel Goleman. Ele fala com o sentimento de flow. Tá? Parece que coisa acontece assim. Tem gente, por exemplo, esforçado, faz as coisas, tudo direitinho e não acontece. E tem um momento que você vai 2 tapas, a coisa, flui. Por que, Dr. Joe? Isso acontece muito com empreendedores. Tá? Porque quando você está alinhado, tá? E sem expectativa, as coisas correm de uma maneira automática. Quando você gera a expectativa, a tua memória vem e vai te sabotar. E aí não acontece. Acontece coisas que... É uma coisa impressionante. Eu tenho uma pesquisa disso, assim, com milhares de exemplos. Quando o cara vai empreender um negócio, ele faz 2 tapas mal feitas, a pessoa, bum, explode. E tem gente... você lembra aquele Iridium, aquele celular do Motorola, que até hoje... Era um tijolo, né? É um tijolo e tal. Mas ele faz a comunicação satélite. É muito bom, tudo bem planejado. Eles erraram. O que erraram? Até hoje estão discutindo muito. Tanto que Motorola ficou de joelho até hoje. Por causa disso. Eles investiram milhões estudando, pesquisando, tudo assim. Mas a coisa não explodiu, não aconteceu. Eles eram os primeiros e ficaram por último, né? Exatamente.
Enquanto você tem esse iPhone no fundo do quintal, hoje está geração 15. Por quê, né? Então, porque aquele reflete muito a necessidade. Opa, nós temos uma coisa, uma relógio da necessidade dentro de nós. Cada pessoa tem, a tua pessoa tem. Isso torna a gente, assim, subjetivo de cada pessoa. Só que muita gente não tem noção dessa necessidade. Essa relógio de necessidade. Relógio de necessidade por quê? Se você pegar toda a nossa necessidade que o ser humano tem, desse roupa, comida, tudo, casa, tudo. Se você pode dividir em 12 grupos. Então você pode dizer 1, 2, 3, 12, como você é relógio de necessidade. Eu vou dar algum exemplo, por exemplo, ser importante. Todo mundo queria ser importante. É uma necessidade. E quando você começou a aprender isso aqui? Aí você começa a engatinhar, o papai, te aplaudindo, você começa a engatinhar. Você começa a reforçar, você vai bem na escola, você recebe aplauso. E aquilo te alimenta. Isso é importante. Ser amado é outra coisa. Então, nós temos 12, e coisa inerente à nossa sensação interna. E a gente busca isso. Se você tem uma necessidade, você foi muito humilhado no passado, e você não tem essa necessidade, isso é importante, né? Não tem, o que acontece? Você vai buscar reconhecimento o tempo todo. Querer aparecer o tempo todo. Querer arrancar aplauso de pessoa o tempo todo. Daí você tem um monte de Dike que nós estamos falando. Porque pessoal pagam para ter Dike. Que loucura é essa? Porque ele tem um gap, se sentiu humilhado no passado, só que todo mundo tem necessidade, isso é importante. Ele também quer ser importante, quer lugar ao sol, para ser reconhecido. Então ele posta no Facebook, no Instagram, e compra um monte de like para se aparecer. Isso é importante, ser conhecido. Né? Mesmo sabendo que isso é uma mentira. Mesmo sabendo uma mentira. Por outro lado, também, você pode ser importante, tornar o quê? Um grande professor, grande orador, grande político. Isso move para as pessoas. Se você não tiver a sensação de que isso é importante, você acha que você vai começar a fazer política? Você não vai. Tá? Então, ter posse. Tá? Nós temos necessidade de ter posse. Tá? Inerente ao nosso. Não, imagina, eu não preciso nada disso. E, provavelmente você tem toda a posse que você tem, então por isso que você não tem mais. Mas se não, normalmente nós temos que ter, e mesmo assim você vai querer ter posse, se não, você precisa de ter posse, porque é questão de proteção, do medo primitivo. Nós temos emoções primitivas, são várias. O medo é uma das emoções primitivas, então você precisa ter posse para a tua proteção. Agora, por outro lado, você ter posse, então eu quero uma proteção, então para não passar frio, então eu vou ter uma casa, pronto. Aí eu faço o quê? Eu construo um puta castelo. Porque, escuta, mas aí porque já sai, porque não tem posse, agora faço um grande castelo para compensar a minha falta de posse por dentro. Então, ter proteção é outro impulso inerente nosso, né? Então, todas as crianças querem ser protegidas. A criança é mal protegida, então ele vai passar a vida inteira construindo o teu castelo de proteção. E quantos castelos que a gente constrói? E quantas armaduras que a gente constrói para a nossa proteção? Mas várias, né? Muito. Várias. Agora, doutor Joe, eu queria falar um pouquinho de acupuntura. Vamos. O senhor é um grande acupunturista e eu queria que o senhor falasse, eu acho que é uma medicina milenar hoje que é reconhecida, né, aqui no Brasil como uma especialidade. Eu gostaria que o senhor pontuasse para as pessoas quais as doenças que mais a acupuntura resolve dentro de um quadro para que as pessoas possam procurar acupuntura. Quais as doenças que elas mais podem procurar acupuntura? Muito bom. A acupuntura é uma das ferramentas na medicina tradicional chinesa. Então vamos entender a doença. A doença é um diagnóstico. Eu tenho gastrite. Aí eu vou ver uma pergunta. De onde vem o gastrite? Excesso de suco gástrico, excesso de secreção. Então você tem uma fisiologia alterada. Bom, então por que tua fisiologia alterou? Porque você tem alteração da tua energia. Então você pode fazer acupuntura para gastrite, você pode fazer acupuntura para equilibrar a fisiologia e você pode fazer acupuntura para equilibrar a energia. São 3 níveis. Então eu tenho uma hernia de disco, diagnóstico. Hernia de disco é uma protusão
e eu estou arrastando uma minha perna porque estou com ciática dolorido e eu estou tomando arcóxia, ou tomando Frexo, ou coisa. Mas antes de chegar a isso aqui, você tem alteração de postura. Então, se a tua postura está alterada, porque tua energia está alterada. Então, a acupuntura posso tratar da inflamação da hérnia, que ele regride. Isso nós fizemos um estudo em 2004, todas as hérnias cirúrgicos, 70%, não é 100%, 70% do caso conseguimos tirar a mesa de cirurgia. Né? Então, mas também pode corrigir a tua postura, porque se levou a você ter hérnia, então tem que corrigir a tua postura. Agora, porque você alterou a tua postura, porque você não nasceu com hérnia, então porque tua energia está alterada. Então você corrige a tua energia. Então a acupuntura tem esses 3 níveis. Ele trata a causa e não o efeito. Ele pode tratar a causa, mas se eu pego um caso que está com muita dor, eu preciso tirar a dor dele imediatamente. Porque todo mundo procura, na verdade, a acupuntura, era isso que eu estava querendo dizer, a partir da dor, né? Porque é difícil alguém que está que deveria ser, mas é difícil alguém que está com uma gastrite procurar um acupunturista. Só se ela tiver com dor de estômago. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Normalmente procura, por exemplo, a semana passada eu atendi um paciente, eu passou por 2 colegas meus gastro e tomando Mutec, tá tomando um monte de droga e não está resolvendo. Aí já faz 2, 3 meses procurando vários gastroenterologistas. Aí agora resolveu, venho fazer acupuntura. Para tirar, porque mesmo com todos esses antiácidos não estava melhorando com a dor. Aí o que está acontecendo? Quando eu fui ver, ele está com uma alteração, porque o diafragma está muito travado, então ele está com uma hérnia de hiato funcional. Então muitas vezes na endoscopia está normal, porque quando você faz a endoscopia, você dá uma borrifada, você dá uma borrifada com anestésico, você relaxa. E aí a endoscopia vai ver, não, normal. E o pessoal está ficando com fazer. Aí eu, bom, então você está com gastrite nervoso, vai fazer terapia, faz coisa. Aí o sobrinho indicou, veio e tal. Quando eu fui ver, era um processo de alteração de energia. O que é energia? Energia é a consciência, a mente. Então, o que acontece? Tem um conflito com o sogro, né? Tá? Então, o sogro é super invasivo e não consegue marcar territorialidade. E porque eu saquei isso, foi até interessante, porque a crise acontece muito no final de semana. Quando ele tinha mais contato. Quando no fim de semana, ou tem que ir na casa do sogro, ou o sogro vem na casa dele. O senhor tem que ser detetive, né, também, né? Medicina, não é só médico. A medicina é meio detetive, né? E tanto que eu faço assim, eu pergunto qual é o período que tem mais essa crise de coisa. Acontece muito no fim de semana. Agora pegar segunda, terça e começa a melhorar. Então, como ele estava tomando um medicamento, ele atribui o efeito do medicamento. Depois que parou, que não está adiantando, parou de tomar medicamento, ele começou a observar melhor. Aí, escuta, o que acontece no fim de semana? Doutor, você está me dizendo que, por exemplo, um problema que eu tenho familiar, ou um problema de relacionamento, pode afetar o meu físico, e através da acupuntura eu posso curar o físico e curar até esse problema que está para trás. Sim, senhor. Tanto que quando eu noto já isso, eu encaminho para fazer o coaching holístico. Justamente quando eu já vi a causa. Enquanto eu vou resolver a parte física que eu vou resolvendo, isso aqui eu preciso demandar tempo. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, então, já que eu preciso pelo menos de 10, 15 sessões de acupuntura. Tá? Para realmente regredir. Porque é protocolo que nós fizemos. Antes com ressonância, na época foi com tomografia, antes com tomografia e pós com tomografia. Então, nós precisamos, pelo menos, o protocolo era 15 sessões. Depois de 15 sessões, a gente repete tomografia para ver. Então, eu preciso de tempo. Mas até completar 15 anos, já vai no raiz. Porque quer carregar o mundo inteiro nas costas, trazer toda a responsabilidade, aquele síndrome de Atlas, né? Carregar o mundo nas costas. Síndrome de Atlas é ótimo. Aí, você dá impacto e faz a hérnia. Então, enquanto eu estou resolvendo a hérnia, fisicamente, porque já está produzido, né, para ajudar para regredir isso daí, porque dor normalmente entre 5 e 6 sessões já começa a regredir. Né? Agora, estruturalmente, demora um pouquinho mais. Então, para ganhar o tempo, já mando fazer o coaching para começar a mudar o teu jeito de ser. Né? Nosso jeito de ser, de acordo com o nosso relógio da necessidade, ser amado, ser importante, ter posses, né, como fala, a ser livre. Você tem
todo esse impulso que cada um tem, cada um vivenciou, leva ao quê? Leva ao estilo de vida. Esse estilo de vida que a gente faz a nossa personalidade. Então nós temos múltiplas personalidades, infinitas personalidades. Então, cada um dessa personalidade, você vai fazer doença naquela personalidade. É uma coisa interessante, você pode ver. Agora, doutor Joe, então cada doença nós temos por exemplo, quem tem problema vascular tem um porquê. Quem tem pressão alta tem outro porquê. A medicina chinesa é ligação direta. Nossa medicina ocidental também tem isso. O Hipócrates, pai da nossa medicina ocidental, faz temperamento bilioso, temperamento colérico. O cara tem personagem colérico, bilioso, sofre de quê? De fígado. Sim. O sujeito é pretórico, vermelho, sofre de coração. Então, na medicina chinesa, depende da característica do temperamento de cada pessoa e sua personalidade, vai desenhar um determinado tipo de doenças. Aquela pessoa muito racional, muito compulsivo, muito coisa, ele vai descarregar mais no trato digestivo, por exemplo. Na medicina chinesa, ligar com o elemento terra com baixo pâncreas. Aquela pessoa que é mais contido, mais tímido, mais fechado para dentro, né? Ele sofre mais problema renal, por exemplo. Então, depende da sua pessoa, né, que você construiu, você vai ter uma tendência a maior tipo de doenças. De doença. E quem tem doença autoimune? Normalmente, doença autoimune está ligado com a energia do fígado, com a raiva contidas para dentro. Qualquer doença autoimune? Não qualquer doença, uma grande parte. Grande parte. Né? Então, porque aí já entra muito técnico. Então, por exemplo, você tem fígado com coração, madeira com fogo. Então, você vai desenvolver doenças autoimunes ligadas com mais processo circulatório. Então, vasculite, o problema de agregação plaquetária das coisas. Você pega a madeira com terra. Então, você pode desenvolver doenças autoimunes, um síndrome crônico irritável, doença de Crohn, múltiplas ulcerações, tudo isso aí. Então, você pega madeira, por exemplo, com metal, tá? Com outro. Aí você desenvolve o quê? Asma brônquica, doença, processo, alergia, coisa. Então, vai dependendo coisa. Então, é mais complexo. Isso é mais técnico. E as doenças autoimunes podem ser tratadas com acupuntura também? Sim, sim. Tem um efeito muito bom em diversos tipos de autoimune. A artrite reumatoide, que o pessoal deforma os dedos. Por exemplo, eu tenho um paciente que está com o dedo em garra, né? Ele está me cumprimentando retinho. Agora, isso está muito ligado, por exemplo, com o elemento madeira e água, né? Então, muitas vezes está ligado com os medos profundos da pessoa. Então, ele encolhe para dentro. Né? E quem tem hipertensão? É pressão alta, né? Uhum. Então, a pressão alta também você tem que ir dependendo de várias naturezas. Então, por exemplo, pega aquele hipertensão assim, lá em cima, é com fogo, por exemplo. Madeira com fogo. Você pega, tem pessoa que tem pressão 15/9, quanto é muito 16/10, e fica lá, e ano. Isso muito ligado com baixo pâncreas. Agora, você tem uns picos de pressão repentina, que fica oscilando, muitas vezes ligado com energia do rim. Tá? Ok? Então, e o contrário, pressão baixa, pode estar ligado com o pulmão, com energia do pulmão. E diabetes, doutor? Tô fazendo um glossário aí. Então, a diabetes o organismo não consegue queimar o açúcar, né? Ele está privando a sabor doce da vida, né? Então, muitas vezes... Será que é lidar com a culpa? Muitas vezes com culpa. É raiva, atrás dessa raiva existe uma culpabilidade muito grande. Então, aí você bloqueia. Então, lógico, na nossa medicina ocidental é porque você não consegue insulina, né? Tá? Você não consegue quebrar esse açúcar e não consegue jogar esse açúcar dentro da célula para utilizar e transformar em caloria. Tá? Então, normalmente na medicina chinesa está ligado com o baixo pâncreas, está ligado muito com duas coisas fundamentais: preocupação e racional. Pessoa muito racional e muito preocupativo. E atrás disso existe essa culpabilidade da raiva. A culpa, eu acho, um sentimento horroroso, né? Porque você não consegue ir para lugar nenhum, né? Mas também culpabilidade não é somente horroroso, mas também tem coisa boa. É de que organiza a sociedade, né? Quer ver? 10 mandamentos, o que é?
É culpa. Então, mas as religiões trabalham muito com a culpa, né, doutor? Sim, você precisa, né, para conter o impulso Aham. das pessoas. Senão, como que nós podemos viver uma organização social? Então, você precisa de culpa, a punição, né? E é interessante porque nosso cérebro tem uma área chamada hipotálamo ventromedial, tá? E ventrolateral, que é responsável pela culpa e a compensação. Os psicopatas não tem isso. É o tamanho de cabeça de alfinete. Os psicopatas, isso foi em 1800 e coisa tatarega, eu não me lembro bem. Descobriram que a pessoa teve um derrame, tem uma esclerose na área, e o cara virou psicopata. Porque para ele não tem mais culpa. Porque não é coisa, ele faz coisas sem culpa nenhuma. Eu roubo tua coisa, culpa nenhuma. Os psicopatas e alguns políticos, diria eu. É sério, Não sério. é? Que eles não percebem, né, doutor Joe? Não, porque é da região do hipotálamo, lembra? Não falamos na memória implícita. Então, dentro da região hipotalâmica, eles não têm essa questão disso. E mais, né? Hoje as coisas ficam muito claras. Se você sofre um trauma infantil muito forte, existe uma regressão na área do únculo do cérebro. Essa regressão, isso daqui, ele diminui dopamina e serotonina. Dessa forma, a pessoa começa a desenvolver um distúrbio de comportamento desse na criança, na infantil. E isso acarreta no futuro, né? Uma coisa interessante, quem deu o livro lá do Daniel Goleman, ele descreveu uma cena muito interessante, que ele vai ter umas crianças farentões, né? Vai lá e bate o menor. Tá? Aí a criança cai, chora, tal, aí vem outro, um fica rindo, a maioria fica rindo, outro, e aí vem um ou outro sacudindo, calma, eu estou com você, coitadinha do dói. Olha a empatia. Então o bullying é uma falta de empatia, né? Aí você vai lá pesquisar. Essas crianças normalmente sofrem bullying dos pais. Apanham dos pais. Então eles transferem, bate para a escola, morde e agride outras crianças. Então, existe um estudo mostrando o perfil dessas crianças, o bulinador. Isso é muito antigo, né, doutor Joe? Sim. Bullying existe desde que eu sofri bullying muito, né? Eu também. A vida inteira estudei escola estadual e era um bullying atrás do outro ali. Não que a escola particular não tenha, mas antigamente, nossa, já... chamada de tudo quanto é nome quando eu era criança. Quando eu vim no Brasil, eu sofria bullying. Eu não sentia como que era. Você imagina, você entra numa escola estadual. Não fala por quê. No terceiro dia que estou aqui no Brasil, que era aborrecente, já me botaram dentro da escola. E eu vim com aquele roupa chinesa, sabe? Todo mundo tem uniforme, e eu com a roupa chinesa. Não imagina, é um prato cheio para fazer bullying. Né? Mas a gente aprendia a lidar com isso de uma Eu outra batia maneira, todo mundo. Eu também. Doutor, a gente está chegando ao final dessa Academia de Gigantes. É um assunto tão maravilhoso. Aliás, este programa cada semana me emociona mais porque a gente recebe grandes gigantes aqui, aprende tanto. Eu já quero deixar um convite para o seu retorno, de verdade, porque é um assunto tão vasto e tão bacana e é tanto conhecimento que uma hora passa, assim, aliás, já passamos até de uma hora, mas uma hora passa de uma forma muito rápida. Se de todo o conhecimento que o senhor adquiriu na vida, o senhor pudesse deixar um único conhecimento para as futuras gerações, qual seria esse conhecimento que seria o segredo do sucesso para ter uma vida mais plena, enfim? Compartilhar com as pessoas, troca a tua experiência. É a melhor coisa. Assim que a humanidade evolui. Né? Então, a grande coisa é a gente falar ato de doar, sabe? E a vida é uma coisa interessante. Quando você doa, abre palma na tua mão. Você recebe. Agora, fechado, quero ver. Você não recebe. Então, doar, abrir o teu coração é a coisa mais importante. Então, compartilha as tuas experiências, né, com todo mundo. Né? Não no sentido de demonstrar que é... Porque o que a gente vê no Instagram da coisa, aquilo é demonstração. Vitrine, não é compartilhar experiências. Né? Então, aquilo é poder. Aquilo é poder. Eu tenho, você não tem. Tá? Então, tenta compartilhar a tua experiência, tua alegria, teu sofrimento com as pessoas. Né? A gente consegue construir um mundo melhor. Né? Doutor Joe, o que faz uma pessoa ser gigante? Aceita que ele é danico. Aceita que você é pequenininho.
E pequenininho perante a todo o universo, perante o olhar de Deus. Então, a primeira coisa, humildade. O gigante pode ser um nanico, quando ele não tem, ele tem arrogância. Agora, o nanico, ele pode se tornar um gigante quando ele reconhece seu valor, que é o humo, né? Humus é a humildade. Humildade é entendido como servir as pessoas. Aquele gente humilde, pobre. Não, humildade vem no humus. Humus é reconhecer teu valor, quem você é. Vem da terra, né? Então, o nanico pode ser um grande gigante quando ele é humilde. Humilde em sentido não de servir, mas de autoconhecimento, de reconhecer. Então, se você quer ser um gigante, né? Então, procura prestar tua inspiração e tua inspiração. É isso, Paulinha. Nossa, foi inspirador, né? Humildemente a gente agradece a sua presença nessa Academia de Gigantes. Muito obrigado. Professor, quem quiser saber mais do seu trabalho, te seguir nas redes sociais, adquirir seus livros, participar de um coach holístico, como faz? Entra em contato com a gente tem o maior prazer de recebê-lo, né? Telefone é 3057. Olha, você sabe que dá um branco isso daí? Mas tem o Instagram passando aqui, não Tá tem, bom. Érica? Então passando no Instagram. Então pelo Instagram é mais fácil. Se você me pegou cheio, às vezes você dá aquele branco. Aí manda uma mensagem pro Dr. Joe que ele responde mesmo. Obrigado, doutor. Obrigado, Paulinha. Obrigado. Semana que vem a gente volta com muito mais Academia de Gigantes. Você que está assistindo a gente, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento com as pessoas do seu círculo. Vai ajudar essa academia a crescer e vai ajudar muito mais gente a ser melhor. E deixa seus comentários. Dicas do que você quer ver, que nós sempre estamos ligados. E, Dr. Joe, Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Olhando para aquela câmera ali, a gente dá um tchau e volta na semana que vem. Ei.